Nesta segunda-feira, teve um princípio de incêndio registrado no Supremo Tribunal Federal e a Cris Otaviano vai contar pra gente o que se sabe até agora, né? Cris, o que provocou? Ficou alguma coisa de prejuízo aí na unidade? Conta pra gente, bom dia. Oi, Nila, bom dia para você, bom dia para quem está com a gente aqui no DF no Ar. Esse é o prédio que ontem teve esse princípio de incêndio e foi princípio porque, na verdade, o que fez com que os funcionários todos saíssem daqui foram os protocolos, as medidas que são tomadas nessa situação de incêndio aqui no Supremo Tribunal Federal e também a fumaça. A quantidade de fumaça, inclusive, fez com que algumas pessoas, 6 pessoas, precisassem de auxílio médico. Ninguém chegou a ser levado para o hospital, mas essas pessoas passaram ali por um atendimento médico por conta da intoxicação da fumaça, dentre elas algumas das pessoas que trabalham aqui na STF como brigadista e também algumas pessoas que trabalham na STF em trabalhos normais. A gente tem o prédio hoje, olha, fechado no 2º andar, que é onde aconteceu o incêndio. De acordo com informações do Supremo Tribunal Federal, essas salas onde foram próximas ali desse foco de incêndio vão passar por uma vistoria. A princípio, o que se imagina é que possa ter havido algum problema na instalação de ar-condicionado e isso teria dado início a essas chamas que inclusive foram controladas pelos brigadistas do prédio do STF. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para cá. O chamado para o Corpo de Bombeiros foi às 19h25. Contudo, quando eles chegaram aqui, o trabalho de protocolo de atuação dos brigadistas já tinha sido realizado e não chegou a haver nenhum tipo de espalhamento dessas chamas. É que a gente pode falar assim, né? Cris, obrigada. A gente, inclusive, tem uma reportagem sobre isso e a gente mostra para você que nos acompanha agora. As chamas começaram por volta das 7 horas da noite dessa segunda-feira. O alarme de incêndio disparou e os funcionários do prédio deixaram o local usando as escadas. O princípio de incêndio foi no 2º andar do anexo 2 do Supremo Tribunal Federal. Justamente este prédio aqui ainda havia, horas depois do começo das chamas, muita presença do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, inclusive, não houve feridos e ninguém teve de ser levado ao hospital. Mas 6 pessoas foram atendidas aqui no local porque inalaram fumaça. 2 brigadistas que ajudaram ali no combate inicial a essas chamas e 4 servidores que estavam aqui dentro do prédio. Quando a nossa equipe chegou, ainda dava para sentir bastante cheiro de fumaça. Agora, aos poucos, a gente percebe que esse cheiro vai se dissipando, mas o cheiro que a gente sentia assim que chegou era bastante intenso. Bom, e esse prédio fica justamente atrás do Supremo Tribunal Federal. A gente percebe que a distância é bem curta. Nele, inclusive, funcionam gabinetes de ministros da Suprema Corte, a Biblioteca do Supremo e também outras salas dos setores técnicos e administrativos do Supremo Tribunal Federal. A sala onde as chamas começaram é uma sala técnica pequena. Segundo a corporação, o fogo não se espalhou, ficou contido ali, mas ainda não se sabe o que causou essa situação na noite dessa segunda-feira. Os brigadistas do edifício deram início ao combate ao fogo antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. Os militares fizeram um rescaldo do incêndio e uma varredura nos demais andares do anexo. O pessoal chegou e encontrou bastante fumaça no 2º andar. Houve um princípio de incêndio numa sala técnica. Esse princípio de incêndio foi controlado pelos próprios brigadistas, né, e alguns funcionários do STF. O pessoal nosso chegou e deu continuidade nos trabalhos, está fazendo nesse momento a varredura de todos os andares e está fazendo a ventilação tática para retirada de fumaças. Por conta das chamas, parte da energia do prédio teve de ser desligada. Segundo o STF, uma vistoria será feita nesta terça-feira e só depois disso o 2º andar poderá ser liberado. Os demais pavimentos não foram interditados e podem receber os funcionários normalmente. O relatório da perícia indicando as causas do que houve deve sair em até 30 dias. Tá certo, informação dada. Cris, muito obrigada. Um abraço para você.